Gente, é o seguinte, o Tertuliano, ele é um dos mentores do marketing do Portal Impressor também, então a gente fez questão de trazer ele para compartilhar conteúdo com a gente. É um filósofo de formação, mas é um aventureiro de coração. Já morou na Espanha, já morou em Goiás. Você nasceu em Goiás, né, Tertuliano? Ou não, eu estou enganado. Tocantins, né? Hoje mora em Caruaru também. Enfim, é um cara que tem. Ele busca na fonte do que tem de mais novo, mais recente no marketing acontecendo no mundo. E na hora que a gente começou a conversar no Portal Impressor sobre essa transformação de marketing que a gente está implementando nos últimos tempos aqui, eu falei, Tertuliano, você tem que vir aqui na live da gente, se apresentar, falar para a galera toda essa visão de marketing que você tem, porque o público do Portal Impressor também precisa dessa visão, dessa ideia. Então eu queria que você começasse se apresentando, fale o que você quiser de você aí, se apresenta, dê suas credenciais e vamos começar nosso podcast. Esse é o segundo episódio da quarta temporada, tá? Então, Tertuliano, conta a tua história. Quem é você, o que é que você faz aí? Massa, legal. Boa noite, pessoal. Gratidão primeiramente a Ruivan e o pessoal do Portal Impressor por essa oportunidade também de estar aqui compartilhando conhecimento. Como o Ivan já falou, né, eu tenho formação em filosofia, tenho mestrado em relações internacionais, tudo a ver com o que eu faço hoje, né? E trabalho com marketing, meu trabalho, meu foco hoje, digamos que eu tenho duas esteiras, né? Eu trabalho com marketing em dois vieses, assim, né? Eu tenho um trabalho muito forte no digital, onde auxilio pessoas que têm uma expertise, que têm uma habilidade, né? Como é o caso do Ruivão, por exemplo, né, a transformar essas habilidades que ele tem em cursos online ou mentorias e vender isso com autenticidade. Então, eu sou o criador do movimento dos guias autênticos. A gente faz um trabalho bem interessante voltado aí para, né, o digital. E, ao mesmo tempo que eu tenho um trabalho também voltado para uma paixão que eu tenho, que é exatamente auxiliar, na verdade, empreendedores, né, locais exatamente como empreendedores que são, estou vendo aqui pessoal que trabalha com adesivo, pessoal que trabalha com impressão, auxiliar essas pessoas a se posicionarem melhor, a vender melhor, a entender a importância de coisas que às vezes está muito restrita para grandes corporações e a gente consegue trazer isso de maneira humanamente aplicável para as pessoas. Então, eu realizo algumas imersões, né, muito focado nessa questão do marketing 4.0, do branding e outras maneiras de posicionamento, mais de uma forma que as pessoas conseguem acessar, né? Então, a gente vai trocar um bate-papo sobre isso, é sem roteiro, o Adriano disse que não tem roteiro, e é assim que eu gosto de trocar o que vem, a gente responde e compartilha a experiência com as pessoas. Para mim é o que mais importa. Vamos embora, Adriano. Todo convidado que vem aqui, a gente faz uma primeira pergunta, independente do segmento, independente do assunto, de tudo que a gente vai falar, que é o seguinte: qual foi o seu dia zero? O pessoal gosta de contar o dia um, né? Tem uns eventos aí que fala qual é o dia um do empreendedor, aquele dia onde você começou a empreender o seu negócio e blá blá blá, e conta uma história romântica de superação e tudo mais. Eu quero saber o dia zero, Tertuliano, o dia zero seu, aquele dia que você falou assim: caramba, eu preciso ganhar meu primeiro real. Quando foi que você ganhou seu primeiro dinheiro na vida e o que foi que você fez? Cara, vamos lá. Eu imagino que seja principalmente o primeiro dinheiro. Eu sou empreendedor desde muito novo, né, cara? Eu comecei a buscar o meu próprio dinheirinho desde muito cedo, né? Quando eu era criança ainda, lá na minha terra, lá em Tocantins, né? Eu já fazia o que aqui em Pernambuco a gente chama de dudu, lá a gente chama de geladinho, por exemplo. Eu já fazia dudu e ali eu já gostava de ser diferente. Eu descobri que se eu pegasse, ó, receita aí, hein? Se eu pegasse o leite, que meu pai tirava, obviamente, na fazenda na época, e colocasse o coco, que eu pegava dos pés, que tinha coco, né? Coco que a gente chama de coco da Bahia, ralado ali, entendeu? Então eu colocava aquele coco com um pouco de açúcar, obviamente, dentro do leite, por volta de umas 4 horas da tarde, e eu só ia preparar o dudu no outro dia, já depois das 11 da manhã, quando eu voltava da escola. Aquilo dava um sabor diferenciado, por exemplo, daquele dudu. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando eu comecei a vender esse dudu, que ele era cremoso, imagina, o coco passava, juntava com leite, ficava um negócio diferenciado. Chegou um dia eu vendi para o prefeito da cidade. E ele gostou. Então, a partir daí, ele comprava a minha produção inteira. Então, tipo assim, eu já tinha, na verdade, um comprador exclusivo e eu não saía mais para vender. Então, eu comecei a empreender desde muito cedo. Sempre tive minhas maneiras de ganhar um trocado. A galera na faculdade me chamava de muambeiro. Eu sempre dava um jeito, quase consegui um projeto, poder participar, já vendia alguma coisa. E aí eu fui empreendendo sempre, cara. Depois eu fui para a faculdade, estudei, fui para a Europa. Na Europa, por exemplo, eu descobri, eu conheci uma pessoa numa balada que eu fui, conheci uma menina que ela era representante da Adidas, né? Então ela conseguia para mim luva de boxe, algumas coisas de taekwondo, de várias coisas com preço assim de água, na verdade. Então eu conseguia revender pelo eBay
entendeu? Então lá na Europa eu também já era bombeiro, já vendia, então eu sempre comecei a dar um jeitinho de ganhar, né, meu dinheiro. Só que, obviamente, a gente vai, sobe, desce, sobe, zero. Eu já tive vários dias zeros, assim, né? Trouxe alguns, na verdade, desde a minha infância, para vocês verem que, né, ganhar o meu próprio dinheirinho sempre foi uma coisa muito importante para mim. Esse do Dudu aí, foi com quantos anos, Tertuliano? Ah, cara, acho que eu tinha, tipo, 12 anos de idade, 11 para 12 anos, na verdade, fazia isso. Por aí. Entendeu? Era bem moleque mesmo, velho. Eu sempre conto a mesma história também no podcast, porque às vezes o convidado não sabe também minha história, e às vezes tem gente que chega aqui no Portal Impressor da primeira vez também. O meu dia zero eu lembro que eu fui vender meus gibis usados. Meu pai sempre comprava gibi pra mim, eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. Meu pai comprava os gibis usados e eu tinha um monte de gibi e já não conseguia mais reler os gibis e não precisava reler, porque toda semana meu pai trazia. Eu olhei e falei, bom, deve ter gente que deve estar precisando ler gibi também, não leu esses ainda. Então fiz uma malinha, botei os gibis lá e fiquei na porta de casa, como se fosse uma banca de jornal, vendendo meus gibis velhos, usados. E uma outra história que eu estava lembrando esses dias, essa eu ainda não contei, depois dessa história do gibi, que eu ganhei um dinheirinho qualquer aí, a primeira coisa que eu vendi de fato, assim, que eu expus uma ideia, por curiosidade, foi um curso. Eu tinha uns... Isso era quarta série. Quarta série, exatamente. A sala da professora Thelma, isso era em Diadema, em São Paulo. Eu aprendi a fazer umas pulseirinhas naquelas tábuas que você bota prego e faz uma pulseirinha entrelaçando e tudo mais. E eu comecei a vender essas pulseirinhas e aí eu fiz um curso de fazer pulseirinha. Cheguei na turma na frente e falei, ó, na próxima aula de artes aí, quem quiser aprender a fazer pulseira, traz uma tábua, traz não sei o quê, compra as linhas aqui, que aí eu vou ensinar vocês a fazerem pulseira. Então a primeira coisa que realmente eu vendi para alguém foi um curso e eu não estava nem lembrado disso, fazia muito tempo que eu não lembrava dessa história e foi logo depois do gibi. Então o dia zero eu acho que ele é mais legal do que o dia 1, porque o dia 1 ele tem toda uma mística, né? O pessoal conta uma história de dor, de sofrimento e que venceu. O dia zero é bom que a gente falha um monte, né? Quanto mais a gente se desgraça fazendo negócio, melhor, né? Ao longo do tempo, não na hora, que na hora que a gente desgraça é muito ruim, né? Mas quantos negócios você já começou e terminou? Que eu já fiz, acho que um monte. Eu já me perdi a conta já de quantos negócios eu Cara, comecei e muitos, terminei. cara. Muitos. Eu também já transitei por várias coisas já também, cara. Já trabalhei com venda de papel de parede. Quando eu voltei da Europa, eu fui vender papel de parede. Eu gosto muito de decoração, né, cara? Então, eu fui vender papel de parede. Eu já trabalhei vendendo almofada. Eu já tive vários negócios assim que eu já fiz já até hoje também, cara. Várias coisas. Já trabalhei. Eu sei que a ideia é sempre a mesma, né, cara? Quando a gente tem essa mentalidade empreendedora, é por isso que eu falo, cara, a única ciência por trás, talvez a maior ciência por trás dessa história de ganhar dinheiro, de você empreender para poder melhorar a sua vida, chama-se vendas. Então, se tem alguém aí de mimimi, que tem alergiazinha de venda, sabe? Que acha que papo de vendedor é papo de não sei o quê, cara, você tá perdido nesse mundo, cara. Quem não sabe vender, cara, ele tá brincando de empreender. Vender ainda é uma arte importantíssima nisso aqui. Entendeu? Se você, ainda mais para quem está no mercado físico, velho, se o cara não sabe vender, meu amigo, eu só lamento. Agora, as vendas, elas vão se atualizando. O que a gente vai falar aqui hoje é exatamente como é que venda e marketing andam juntos, lado a lado. Não é a mesma coisa, tá? Porque se você está achando que é a mesma coisa, você está perdido também. Isso é uma coisa que aparece demais, Setulino. Venda e marketing, o pessoal acha que o marketing é uma forma de organizar a venda e tudo mais. E já que você tocou nesse ponto, já começa dando essa voadora aí. O que é venda e o que é marketing e quando os dois não se misturam? Massa, cara, vamos fazer desse jeito. Quem é que trabalha para quem nessa história? As vendas que trabalham para o marketing ou o marketing que trabalha para as vendas? Ou será que ninguém trabalha para ninguém também? Cara, vamos tentar entender. Vamos pegar. Uma coisa é fato, viu? O cara que está empreendendo, que começa nesse ramo, ele trabalha para tudo o tempo todo. É ele que vende, é ele que imprime, é ele que instala, é ele que faz o marketing, ele compra, ele paga as contas, ele faz tudo de uma vez só. Exatamente. Então, para mim, nesse sentido, por que faz sentido essa questão do marketing, por exemplo? Cara, o marketing é a maneira que você escolhe para poder mostrar, por exemplo, o seu produto, né, para as pessoas. E aí você tem várias maneiras de mostrar esse seu produto para as pessoas. Você pode mostrar de uma maneira super simples e direta, onde a pessoa talvez não consiga ver de fato o valor.
Tem gente que pensa que marketing é só fazer um cartaz bonito para poder mostrar preço, isso não é a mesma coisa. Marketing, na verdade, é como você faz para agregar mais valor no seu produto. O marketing é o trabalho que você faz para poder aumentar e melhorar a maneira como você vai ser percebido pelas pessoas. Entendeu? É você trazer história para dentro do seu produto. Se você pegar, fazer trabalho de engenharia reversa, se a gente pegar as Havaianas, por exemplo, empresas como Havaianas, cara, as Havaianas, toda a parte de comercial que elas mostram, você não vai ver preço nas Havaianas ali, entendeu? Ela está fazendo um trabalho de agregar valor, ela está fazendo um trabalho de fazer com que aquele produto faça parte da sua vida. Inclusive, fala isso nas propagandas. Entendeu? Havaiana, não tem promoção, tipo, não tem sorteio, não tem nada, né? É, exatamente. O que eles fazem, na verdade, é aumentar o desejo. Aí lá surge dois mundos, tá? A Havaiana ela vai sair, por mais que seja uma commodity, é um pedaço de borracha que serve para poder tornar o caminhar talvez mais confortável e proteger os pés, na cabeça das pessoas que não entendem. Mas na mentalidade de trabalho que eles estão plantando na cabeça da clientela, das pessoas que compram, eles estão despertando desejo. Por isso começou a surgir as cores. Por isso começou a surgir todos esses centenas de modelos que tem, entendeu? E a percepção de valor enorme. Eu morei na Europa e uma das coisas que, lá na Espanha, por exemplo, quando você fala de Brasil, aí as pessoas, que chulo, Brasil, las chanclas, entendeu? Como eles chamam de espanhol, as chanclas de Havaiana, é chocolate garoto, por incrível que pareça, o garoto é conhecido também na mentalidade do espanhol. Então, tipo, são marcas que você for olhar, eles estão indo muito mais do que as vendas. Você percebe que não estou falando de vendas aqui ainda, eu estou falando de preparar o campo, de plantar. Por exemplo, se eu fizer um símbolo assim para vocês, ó, presta atenção aqui na tela. Se eu fizer assim, ó, pode ser que algumas pessoas de vocês lembrem de quê? Ó o símbolo. Ó, se alguém quiser digitar um comentário, dá um tempinho. Então, essas marcas, elas vão plantando isso na cabeça da gente. Será que alguém vai acertar se eu fizer assim, por exemplo? Ó, bolinha e um pinguinho. Você tá entendendo? Quanto, entendeu? Essas marcas cobram para poder aproveitar, entendeu? E cravar esse espaço da mentalidade da gente. O Itaú, que é o caso que eu tô falando, o Góis acabou de falar. Góis Itaú, show de bola. A galera acertou. Aí eu te pergunto, quanto que o Itaú te pagou, velho? Você recebeu algum centavo do Itaú para poder ter, cara, um espaço, um pedacinho do seu microchip aqui da sua memória, do teu cérebro, pertence a eles, cara. Tá guardado aí. A nossa live pertence a eles. É eles, cara. Você tá entendendo? Então, isso é marketing. Isso é marketing. Agora eu te pergunto, fala uma coisa, por exemplo. O que acontece para poder entrar no cenário das vendas? O que acontece no Brasil, geralmente? Como as empresas não se dedicam para fazer marketing, entendeu? Para poder, de fato, despertar desejo nas pessoas, obviamente, as empresas precisam pagar vendedores a preço de ouro. Vendedor com carteira, né? É o que eu mais vejo. A gente tem, não sei se o pessoal sabe, desculpa te cortar, Tertuliano, mas a gente está em casa aqui, a gente sabe como funcionam as coisas. No portal impressora, a gente tem um espaço aberto para o pessoal cadastrar vagas em aberto para contratar. E quando tem vaga de vendedor, sempre vem aquela mesma coisa, vendedor com carteira de cliente. Vendedor com carteira de cliente. Por quê? Porque a própria empresa não tem uma carteira. E ela quer pagar caro para esse cara que tem a própria carteira. E se ele tem uma carteira, provavelmente ele já catucou alguma coisa nesses clientes dele para fidelizar ele, né? Com certeza. E aí o que acontece? Existem várias situações relacionadas a vendas. Você tem esse caso, por exemplo, da empresa que se torna quase vítima do vendedor. No caso, é o vendedor que está ali, ele que basicamente manda no rolê todo, tá entendendo? Ao mesmo tempo que ainda tem uma situação que eu acho extremamente complicada também, sabe? Quando a empresa traz, são as lojas principalmente que são assim, que tem os vendedores ali dentro, os vendedores são meros tiradores de pedido. São meros tiradores de pedido. Então eles nem usam, as empresas, a maioria das vezes, nem usam bem a figura do marketing e nem usa bem a figura do vendedor. Então se você for olhar, na verdade, do ponto de vista, quando você coloca aqui na cadeira enquanto empresário, do lado de cá você tem o vendedor, e do lado tem as vendas, do lado de cá você tem o marketing, por exemplo. Então, o marketing, na verdade, ele cria o cenário ideal para as vendas poderem acontecer, entendeu? O marketing cria o cenário, cria o palco, cria tudo para as vendas poderem acontecer de maneira autoral, de maneira suave, entendeu? O marketing cria a necessidade do produto. Entendeu? Então, tipo assim, o marketing, na verdade, o que ele faz? Ele abre uma lacuna, ele abre um espaço na mentalidade das pessoas e cria ali a necessidade, entendeu, da pessoa ter aquele produto. Ele faz o produto se tornar algo necessário na vida da pessoa, algo indispensável na vida da pessoa. Essa é a função do marketing.
entendeu? Vai gerar valor, vai fazer com que as pessoas percebam que ele precisa daquilo. Então o marketing é plantar alguma coisa na cabeça da pessoa, no espaço, na vida, no imaginário, enfim, onde quer que seja. Em que momento o marketing entrega a bola para as vendas? Ou ele não para, ele está lá o tempo todo? Como é que você vê essa conexão entre marketing e vendas também? E aí, Tertuliano, em que momento o marketing entrega a bola para a venda continuar? Cara, vamos lá, vem comigo, galera. Presta atenção nisso aqui. É uma jornada isso aqui. Isso é a jornada do consumidor. E essa que eu vou falar é muito interessante aqui do ponto de vista do digital, na verdade, como é que ela funciona. Entendeu? Como eu falei para vocês, o marketing ele tem a finalidade de preparar o terreno, preparar a mentalidade, deixar as coisas tudo pronto para você poder, né, surgir, acontecer e as pessoas te perceberem como alguém confiável, como um guia, como alguém confiável, como alguém que tem algo que possa realmente resolver a dor daquela pessoa. A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que o seu negócio e o meu negócio só existe porque tem problema no mundo. Se não existir problema para resolver, entendeu? Não faz sentido ter negócio. Então, se você não sabe exatamente o que é que o teu público, o que é que as pessoas para as quais você está vendendo, que você está trabalhando, está querendo de verdade, entendeu? Você ainda não se encontrou. Quando você descobre o que é que elas precisam, o que é que elas realmente querem, o próximo passo, cara, é você entender a dor delas. Mas não é só entender a dor de lá na internet. Qual que é a dor de uma pessoa que precisa de impressão? Não, isso é muito tosco, isso é muito vazio. É ir para o público entender qual é a dor dessas pessoas. Você trabalha com adesivo, qual é a principal dor? Será que é porque quando o adesivo dela não fica com qualidade boa, fica bolha, fica não sei o que? O que você pode fazer para transformar isso? Para melhorar a experiência dela com adesivo? O que você pode fazer para melhorar a experiência dela, por exemplo, com impresso numa camiseta e não deixar trauma? Tudo isso faz parte do marketing, né? Dessa movimentação de você criar e ambientalizar a experiência. Aí, Só te cortando, Tertuliano, o pessoal acha que entender a dor é empatia, né? Mas empatia é só um pedacinho do entender a dor, não é? Não é só, estou me colocando no lugar do outro, logo eu entendo a dor. Não, você tem que sentir dor de verdade mesmo, não é você... Exemplo bem besta, tá? Você viu alguém beliscando alguém, você entende qual é a dor. Mas tome um beliscão também pra você sentir qual é. Aí você vai conseguir transformar. Exatamente. Então, o que eu acho? Quando você, nesse sentido, quando você prepara toda essa estrutura, quando a pessoa entra num processo inicial de contato com você, é o que a gente chama de assimilação, quando a pessoa tem o primeiro contato com você, entendeu? Ali é literalmente aonde há a conexão, entendeu? Do trabalho do marketing, entendeu? E fala assim, o marketing vai chegar para as vendas é o seguinte, o cenário aqui tá assim. As pessoas, quando chegarem aqui, vai ver a gente assim. As pessoas, quando saírem daqui, vai sair com essa impressão. Essa é a finalidade do marketing. Então, aqui que acontece, no momento da assimilação, onde é que acontece essa assimilação? Isso aqui, por exemplo, para quem está entrando aqui pela primeira vez, entendeu? É um processo de assimilação. Pode ser que, sei lá, o Elvio, qualquer outra pessoa que entrou, o Vini, não sei quem, suponhamos que seja a primeira pessoa que você está entrando, uma primeira vez que você está entrando numa live aqui do Portal Impressor. É um processo de assimilação. Quando você viu o card chamando para essa live, o processo de assimilação. Quando você viu um criativo de alguém, que seja impulsionado ou não, pela primeira vez, processo de assimilação. Todo o primeiro contato que você tem com qualquer produto de divulgação de uma marca é um processo de assimilação. É bem aí, exatamente, que nessa corrida de passar o bastão, entendeu? Que começa um processo de revezamento entre marketing e venda. Só que aí que tem um detalhe. Eles carregam esse bastão praticamente junto. Eles carregam esse bastão basicamente junto. Não é que o marketing deixa de existir nos próximos processos. Só que aí a gente já começa a entender que você plantou com marketing. Aqui as vendas é o processo de colheita. Então, as vendas, de certa maneira, é uma colheitadeira. É uma colheitadeira, né? Se você planta, gerou valor, é a hora de você, né, realmente coletar. É a chamada para ação, basicamente ali. Então, no segundo passo, depois da assimilação, o cliente ele vai começar a se sentir mais atraído. Dificilmente alguém compra de primeira vista assim. Não há tantos amores à primeira vista quando é relacionado ao processo de venda. Geralmente o cliente flerta um pouquinho. Geralmente é um flerte. Então, tipo assim, o marketing, por exemplo, ele faz todo o cenário, por exemplo, para quando o flerte começa a acontecer, seja um negócio assim realmente marcante. Marcante.
Aí o que acontece? Nesse processo de assimilação, é como se você estivesse argumentando. Se é um cara tentando conquistar uma garota, é como se você estivesse argumentando ali, mostrando para aquela garota, né, o seu repertório, cara, quem que você é naquele movimento ali. Então a pessoa viu o seu produto, seja presencial ou seja online, a pessoa, que legal, cara, acho que eu tô querendo isso aí. Eu acho que se é um brinde, alguma coisa que você fala na sua impressão, caraca, pro aniversário da minha mãe isso vai se encaixar como uma luva. Ou seja, aumentou o nível de atração dela relacionado àquilo que você fez. Mas por que aumentou? Aumentou se o seu trabalho de marketing aqui tiver sido bem feito, se as coisas estiverem no lugar certo, entendeu? Mostrando para as pessoas exatamente a sensação que precisa mostrar. No próximo passo, você saiu ali da atração, você vai dar mais um passo para frente. Aí começa o parangoleto da arguição, da troca de pergunta. Cara, será que isso é para mim mesmo? Mas será que eu vou dar conta de pagar isso aí? Entendeu? Será que isso vai ficar legal? Será que é o que eu preciso de verdade? Será que a qualidade desse negócio aqui é bom? Será que não desbota? Será que isso não vai manchar minha parede? Você está entendendo como que é? A pessoa vai começar a fazer uma série de perguntas. Se você é um cara que está ligado nessa movimentação, pelo menos uma vez por semana você vai ter, por exemplo, lá nas suas redes sociais, um depoimento. Um depoimento de um cliente que você prestou um serviço premium. Então, se você, meu jovem, que está aí, que tem um negócio, que seja de qualquer coisa relacionada a esse mundo do Adriano, de impressão, se você ainda não está na vibe de pedir depoimentos para a galera, o que está faltando para você poder começar? O que está faltando para você poder ter coragem de pedir depoimento? Se você ainda não tem coragem de pedir depoimento, é porque você não confia plenamente no seu processo de atendimento, de venda, de gerar valor, entendeu? De dedicação de amor para aquela pessoa. Então, melhore um pouquinho essa experiência. Se você não confia na sua experiência, aí realmente você não pode pedir depoimento. Agora, se você sente que sabe que você faz para as pessoas, sai daqui, sabe, do coração, então você pode pedir depoimento tranquilamente que as pessoas vão te dar. Entendeu? Isso é uma coisa muito boa, é um ótimo medidor de temperatura de depoimentos. Sempre tem que ter depoimentos. Saber informações dessas pessoas. Que tal saber, por exemplo, a primeira vez que esse cara comprou de você? E aí, daqui um ano, quando esse cara comprou de você, você não vai ligar para ele na data do aniversário dele. Mas falar assim, seu João, tudo bem? Cara, eu tô te ligando, sabe por quê? É porque eu quero te desejar feliz aniversário. Aí ele vai responder, meu filho, mas nem tá perto o meu aniversário ainda. Não, seu João, mas não é aniversário natalício do senhor. É o dia que o senhor nasceu para nossa empresa. É o dia que o senhor comprou da gente a primeira vez. Lembra do ano passado, o senhor comprou aquele negócio para o aniversário da tua esposa? Olha só como é que funciona. É difícil realmente fazer essas coisas? Nem é, cara. Esses marketing de feliz aniversário é coisa extremamente batida, né? O cara já sabe que tem um robô que avisa ele, que dá uma notificação, e ele nem valoriza esse feliz aniversário já. Ninguém agora, liga pra essa coisa, mano. Agora, quando é o aniversário de compra, caraca, o cara lembra a primeira vez que eu comprei dele, há um ano atrás. Olha que legal isso aí. E o que comprou, né? Não é só lembrar, é o que comprou. Exatamente. Nem estou falando aqui de pós-venda, até, nem estou falando aqui de pós-venda, de você acompanhar para saber como é que foi a experiência do cara, porque isso também já é obrigatório. Tá, beleza. Então, um depoimento faz esse processo de assimilação, entendeu? Ou de arguição, melhor dizendo. Então, o que acontece? Na sequência, quando o cara, você tá entendendo? Você tá ali, o cara tá tentando conquistar a garota ali, ou vice-versa, né? A garota também tá ali naquela coisa, naquele flash, tá rolando um clima, tá tirando as últimas dúvidas, mano. Aí é o processo no momento, cara, que o marketing tá assim, olhando as vendas, ele vai falar assim, vendas, minha amiga ou meu amigo, por amor de Deus. A garota já tá assim, sabe? Só tá você olhando para ela. Sabe o que tá faltando? Tacar o beijão, meu irmão. Tacar o beijão. Fechamento de venda, velho. Quanta dificuldade que as pessoas têm de fechar a venda. O brasileiro, ele é ótimo para argumentar, velho. Dribla, faz tudo. Aí chega na hora de tacar o beijão, o cara fica... Por quê? Porque tá com medo do preço. O brasileiro tem problemas crônicos com precificação. Por quê? Porque no Brasil nós só temos uma única maneira de fazer diferenciação, gente. Que é como? Preço, desconto, horrível. Parcelado 10 vezes. Não, mas não se preocupe não que eu te dou um desconto. Cara, alguém tem que escrever um livro. O cliente não quer desconto. Sabe como você diz? Porque meu pai atende assim, tá? Tava aqui em casa agora. Meu pai atende assim na lojinha dele. Não, isso aí custa 20, mas para você é 18. Como assim? O cara nem pediu desconto, velho. Psicológico, um gatilho horrível que tá na cabeça da gente. Tira esse seu negócio enquanto há tempo. Desconto é o ópio de qualquer negócio sustentável. Black Friday, meu Deus, que horror, velho. Que horror, corra disso. Isso vai falir teu negócio. Porque se seu adesivo custa R$100, por que só em novembro você pode vender ele por R$19,90? Por que você não pode fazer isso durante o resto do ano? Por que você tem lucro em novembro e você não tem durante o resto do ano?
Então aprenda a tacar o beijão na hora das vendas ali, tá? Tacar o beijão. Na parte da ação, que é esse quarto A, tacar o beijão. Vender mesmo, cara. Se você gerou valor, não tenha vergonha. Olha no olho do cara assim, meu amigo, tudo bem? Eu garanto para você que o que eu tenho é realmente a melhor opção que você precisa. Sabe por que eu tô falando isso para você? Por causa disso. Sabe argumentar com o cara. Entendeu? Sabe argumentar com o cara. Então, esse cara, tipo assim, você pode até encontrar mais barato. Tranquilo, sem nenhum problema. Agora, se você quiser qualidade garantida e que eu vou estar com você, entendeu? Aí é a hora de você realmente saber tacar o beijão. Então, fechamento de venda. Treine isso na frente do espelho. Treine isso na frente do espelho. Entendeu? Então, seguimos aí com esse processo de venda. Chegou nas vendas, chegou na ação, que é a parte da compra, acabou o processo. Para 95% das pessoas, segundo as minhas porcentagens surreais, que ninguém sabe de onde elas saem, entendeu? Mas para mim, 95% das pessoas, as vendas acabam aí quando o cara compra. Para mim, entendeu? Só começa. No meu processo de educação, quando eu estou ensinando marketing 4.0 para as pessoas, eu mostro pelo menos mais 5 fases depois que a pessoa compra. E são as fases mais importantes. As fases mais importantes, né? Porque no Brasil a gente tem um pensamento só de ROI, de retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento. Gente, a gente precisa mudar a nossa cabeça para um outro indicador, chamado LTV, Lifetime Value, traduzindo para o nosso bom e velho português. É o tempo que o cliente fica comprando de você. Esse mercado de impressão... Ele dá muita margem para isso. Cara, a maioria dos clientes... Não compra impressão uma vez só. Exatamente, cara. Se o cara comprou para aniversário, o ano que vem tem aniversário de novo. Se o cara comprou para qualquer tipo de coisa, daqui a pouco tem de novo. Você está entendendo? Então, é importante a pessoa entender que vocês estão no mercado de recorrência. E ninguém foca nisso. Tá todo mundo querendo matar uma zebra na floresta por dia. Uma zebra na savana, todo dia, aquela correria. Musculoso, tanto matar uma zebra por dia. Eu vou dar um passo atrás nessa história. O mercado de recorrência estava aqui na minha pauta para falar, na minha pauta imaginária também. Antes de começar uma live, eu mentalizo o que eu quero perguntar e guardo num cantinho. Eu não tenho pauta no papel não, mas está aqui. Mas antes, eu quero falar justamente sobre essa parte de recorrência, mas deixa eu comentar uma coisa aqui. Ó, vou dar um minutinho aí para você tacar o dedo aí no aviãozinho e chamar mais gente para nossa live, tá? Assiste no YouTube também, o YouTube está totalmente interativo no nosso conteúdo, lá tem muita informação. A gente vai compartilhar alguns links, QR Code, o YouTube é bem legal também a transmissão. E lá, deixa eu comentar uma coisa aqui que é muito importante, eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback. A gente acabou de receber uma contribuição no Superchat do Júnior. A gente habilitou o Superchat no YouTube agora há pouco, ele liberou pra gente. E a gente nem divulga muito, muitas pessoas chegam no portal, a gente tem lá a revista ano passado, o podcast, YouTube, os artigos no portal, e muita gente chega e fala, eu queria assinar o portal, queria assinar a revista. Eu falo, não tem assinar, tá lá aberto para todo mundo, né? Se informa, dá gratuito. Ah, mas eu queria contribuir. Então contribui no Superchat, assiste uma live nossa aí e contribui no Superchat. E o Júnior foi uma das pessoas que recentemente eu falei isso, tá aqui ao vivo com a gente e mandou uma contribuição lá. Queria publicamente agradecer o Júnior aí pela sua contribuição no Superchat do YouTube. E você fica à vontade. Se você quiser contribuir com a gente, tá aí a nossa ferramenta oficial, digamos assim, porque todo o conteúdo que tá lá no portal, a revista, tudo aberto, gratuito, com apoio dos nossos patrocinadores, né? A DSI tá junto com a gente, dando esse apoio no portal impressor, o Semicla, a WhatsApp.me, para o conteúdo estar aberto para vocês aí. Mas quem quiser contribuir pode ir no nosso Superchat, é um prazer, a gente fica muito feliz de receber essa contribuição de vocês aí. Então, Juliano, é o seguinte, a gente estava falando de recorrência e tudo mais, eu vou até um pouco mais atrás, antes de recorrência, né? Para quem está começando no ramo agora e está se informando de marketing e tudo mais, todo mundo fala que a recorrência é o ideal, o melhor dos mundos, que é aquela venda que vende de novo, vende de novo, vende de novo. Mas eu vejo empresas que já estão há muito tempo no mercado que não fazem nem o passo anterior da recorrência, que é justamente saber qual é a real necessidade dos seus clientes. Então, eu já vi muita empresa que o cara chega lá no balcão e fala, eu quero 1000 cartões de visita. Ele simplesmente tira o pedido de 1000 cartões de visita, bota lá para produzir, depois entrega para o cara, dá aquele obrigado, ou nem dá obrigado, nem nada, e tá tudo certo. E eu recomendo em várias mentorias, consultorias, enfim, quando eu converso com o pessoal do ramo, a você não vender de cara para a pessoa, não. Você chegar lá, quando o cara chegar com um cartão de visita, eu quero um cartão de visita,
você vira para ele e fala, para quê? Aí o cara vai até se assustar. Como assim, pra quê? Não, é que eu vou num congresso, eu quero vender mais, eu vou botar no balcão da padaria, enfim, o cara vai contar uma história lá. Quando o cliente conta essa história, ele está abrindo margem para a gente fazer venda casada, né? Ó, a Sublima Post está falando aí, ó. Aconteceu isso comigo do cartão e não ficou como eu queria. Ou seja, ela simplesmente chegou lá. Quem tiver aí, eu não sei, se puder dizer seu nome aí, Sublima, pra gente saber quem é que tá contando tua história. Acho que ela chegou lá no balcão, falou, quero cartão, o cara pegou, imprimiu e tchau. Mas às vezes o cara quer vender mais, a pessoa quer mais exposição, então o cartão era só o começo, ele podia colocar um banner junto, ele podia perguntar se no cartão, Gustavo tá aí, podia perguntar, mas o cartão, você quer frente e verso, você quer colocar um QR Code, você tem site, você não tem, enfim, ele podia criar uma atmosfera lá para poder vender mais coisas junto e depois vir a concorrência. Então muitas empresas não estão nem nesse nível ainda de fazer o upselling, que chama tecnicamente, mas em bom português é vender mais do que o cliente queria numa necessidade. Então eu queria, antes de a gente falar de recorrência, você falar um pouquinho dessa venda, que não é venda casada no sentido errado da coisa, e sim uma venda onde você associa e faz com que o cliente compre mais do que ele precisava, porque ele nem sabia que você fazia aquilo, né? Você acha que a recorrência está muito atrelada a isso, de você, antes de fazer a recorrência, vender mais coisas ou não? Cara, eu lembrei de uma. Falando isso agora, eu lembrei de uma frase de um livro que eu li, de uma monja chamada Chosen Bay. Ela escreveu um livro chamado Como Domar um Elefante. O livro dela já começa contando a parada muito interessante que aparentemente não tem nada a ver sobre a sua pergunta, mas tem, tá? Ela começa falando sobre o poder maravilhoso do automático. Ela fala que o automático funciona de maneira maravilhosa, só que ela coloca um detalhe que assusta a gente quando a gente lê. O cara começa a falar tão bem do automático, ela começa a citar. O cara sai de casa, vai, passa, dá sinais, chega no trabalho, trabalha o dia inteiro, volta. Se na hora alguém chegar e perguntar assim, ei, o que aconteceu com você na ida e na volta do trabalho? Narre para mim. Ninguém dá conta, porque estava automático. Aí ela fala o seguinte, só tem um problema do automático. Toda vez que o automático dá merda, ela dá merda de verdade. É fatal, geralmente. Por que eu tô falando isso? Nós temos um número absurdo. A merda fica no automático, né? Se ele total, dá merda, total. A merda fica no automático. E às vezes aumentando. E irreversível, tem esse detalhe, tá? Então, tipo, nós temos um número muito grande de empresas no automático, velho. Sabe aquelas empresas que já estão no automático, que por algum motivo, ou o próprio proprietário, que o problema disso aí, meu filho, o problema disso aí tá na cabeça do gestor, entendeu? Tá no automático. Os motivos dele, sentido dele para poder existir, basicamente, é só continuar comendo, talvez, ou só continuar tendo o carro que ele já tem ou coisa parecida. A última vez que ele pensou em fazer alguma coisa no sentido de melhorar atendimento, melhorar todo tipo de coisa, de criar de fato uma experiência, o que é isso? Se come? Então, tipo, experiência, o que é isso? Se come? Você tá entendendo? Então, tipo, o grande problema está exatamente em que as pessoas param de pensar em quem ele está atendendo, por que está atendendo. Entendeu? O coração não está no negócio. Quando o coração está no negócio, entendeu? As coisas funcionam de maneira melhor. O cara está o tempo inteiro. É impressionante como eu percebo. Olhando no olho do empreendedor, eu percebo se ele está no negócio ou não. Quando o cara está no negócio, ele ama falar do negócio, tem brilho no olho. Quando ele não está no negócio, ele só reclama. Ele sempre acha que o negócio dele não dá lucro porque ele não investe no negócio. Agora, trazendo para esse assunto da recorrência, é o que você está falando. Tipo assim, quando a pessoa não fez nem o básico ainda, eu gosto sempre de falar que o básico bem feito é avançado. Frase do meu amigo Rafael Vieira, entendeu? O básico bem feito é avançado. Então, o que acontece? Quando a empresa não está fazendo o básico ainda, querer pensar em recorrência é um tiro no pé do tamanho de Saturno. Imagina Saturno, gigante, pronto, é um tiro no pé. Porque, por exemplo, se na sua empresa, do jeito que você está vendendo normal, que você às vezes já está habituado, se você dá um sacode assim, sabe, tira aquela poeira, entendeu? Dá uma inovada, busca um Adriano da vida, um Tertuliano para te dar umas porradas e tirar você da zona de conforto, entendeu? E você dá uma elevada, você melhora. Você continua vendendo. Agora, se o cara faz uma migração mal feita, por exemplo, para recorrência, meu Deus do céu. Se aqui você tinha que migrar com dificuldade de buscar cliente, imagina, se aqui a dificuldade de você é trazer novos clientes, absorver novos clientes, na recorrência, o grande problema é a taxa de churn, que é exatamente você reter cliente.
reter cliente, porque você não tem muito controle sobre quantas pessoas saem. Se você não estava conseguindo gerar uma experiência para pessoas que compravam de você de certa maneira esporadicamente, e a cada mês você trazia novos e novos clientes através da sua publicidade, imagina aqui que você tem que reter esse cara. Para reter, a experiência tem que ser surreal, velho. Se a Netflix, que a Netflix perde milhares de assinantes todos os meses, imagina se o seu negócio não está entregando uma experiência surreal. Então, para mim, para você poder decidir se está pelo menos perto de você focar em recorrência, é a sua experiência. Agora, no caso de vocês, de empresários que são assim, que estão no dia a dia, que seja restaurante, que seja coisa, que eles sabem que as pessoas podem voltar a mais, minha dica é, cara, cria uma experiência que seja de fato referenciada, bonita, legal de se viver, pensada. Gente, as experiências dos lugares não são pensadas. Eu não sei porque eu sou viciado em metodologia, tudo que eu penso tem um passo a passo, sabe? Pegar o meu fone aqui. Minha cabeça já tem um passo a passo para isso. É básico para mim fazer isso aí. Agora, se você pense uma experiência, o cara vai chegar aqui. Qual a sensação que eu quero que ele tenha quando ele chega na porta? Giovanni Maciel, o cara do Coqueiral, lá de Recife, de boa. Tipo assim, se o cara chegou na porta do meu empreendimento, aqui, qual a sensação que eu quero que ele tenha? Ele entrou dentro do meu empreendimento, suponho que ele pare no hall. Qual a experiência que eu quero que ele tenha? Você pensar qual a experiência que ele tem em cada momento do seu negócio, velho. Em cada momento do seu negócio. E aí sim você está preparado para poder chegar e fazer um trabalho mais simples de recorrência. O primeiro trabalho de recorrência é você ter dados. Para um negócio pequeno pensar em recorrência, gente, como eu vi empresas agora que quebraram, que desapareceram do mercado durante essa pandemia, infelizmente, que eu não fico alegre com nenhuma empresa que quebra. Nenhuma empresa. Eu fui visitar uma distribuidora que quebrou daqui de Caruaru, e eu saí de lá quase em pranto, cara, porque para mim, empresários, eu falo isso até para meus mentorados, empresários para mim eles são guardiões da economia de um país, tá? São guardiões da economia do país, é uma responsabilidade enorme. Então, quando eu vejo uma empresa que era grande, que quebrou, é motivo de lágrima para mim, eu choro. Porque eu sei que são famílias e mais famílias que ficam desamparadas, a violência aumenta, eu não preciso entrar em mais detalhes. Então, São sonhos que desaparecem também, né, Tertuliano? Não é só o sonho do empreendedor, é o sonho da equipe que está lá. O cara está contando com o salário e tem um planejamento com aquela grana que provavelmente ele vai perder e vai atrapalhar toda uma cadeia de sonho. E os clientes fiéis, que já estavam acostumados a comprar, ter aquele atendimento, aquela amizade. Então, cara, é uma série de coisas que se rompe, que se quebra ali. E eu não fico alegre com nenhuma empresa que quebra. Então, tipo, o que eu vejo? Para quem está começando a pensar em recorrência, cara, se a galera na época da pandemia no Brasil, a gente já tiver, todos os empresários que me conheciam, ou que já tinham passado pelas mais de 26 imersões que a gente já tinha feito aqui naquela época da pandemia, a gente voltou a fazer as imersões agora online, mas já tinha feito na época da pandemia, cara, todo mundo ia ter pelo menos um registro de clientes básico. Pelo menos um registro de clientes básico. Eu estava olhando, cara, na internet tem tanta coisa de graça. Eu vi um aplicativo, até fazer não sei nem de quem é esse aplicativo, mas chama Agenda Boa. Cara, aplicativo para gestão de clientes, gestão de pedido, uma série de coisas simples de utilizar, informações salvas na nuvem, de graça. E se o cara for assinar, sei lá, um valor ínfimo, de graça. Então as pessoas hoje não se organizam quem não quer. Quem não quer. Pelo menos tem uma... No portal impressora a gente tem o Semicla, que é o software de gestão, é um aplicativo web que tem uma versão gratuita. Então o cara já começa com o aplicativo lá, só se cadastrar. Vai lá no ouimpressor.com.br, você vai ver o íconezinho app de gestão, tá gratuito lá para vocês. Top. Então, se organizar até pelo menos banco de dados, porque aí você pode salvar essas informações das pessoas. O mínimo noção de CRM, sabe, de relacionamento, já faz toda a diferença. Então, para um empreendedor pequeno, que está começando, que está crescendo, que está médio, o seu primeiro foco, o seu primeiro trabalho de recorrência é trabalhar relacionamento com o cliente de verdade. Entendeu? Porque isso aí, gente, é o que diferencia, o que faz um pequeno negócio poder se posicionar como um grande negócio. Porque tem coisas que uma Amazon da vida não tem como fazer. Não tem como fazer. Tem carinho, tem mimos que uma Amazon da vida não consegue entregar como você consegue. Tá entendendo? Então não percam isso, tá? Ô, Adriano, consegui responder a sua pergunta dentro desse tanto de tempo? Ave Maria. 3 lives só para responder a pergunta. Eu dou margem porque você vai embora. Eu quero mais é que você fale aqui. O pessoal já tá enjoado de ver minha cara, por isso que eu trago os convidados. E aí, quando eu trago um convidado, eu penso, ele fala muito? Fala. Então já é um bom requisito para saber que o convidado vai dar sucesso. Aí é uma reflexão minha, tá? E eu quero saber se você concorda, discorda, e isso eu tenho tentado plantar. Eu acho que eu vou colocar até no manifesto. Eu tava vendo, Tertuliano, em 2017,
a gente lançou o Manifesto Impressora. A gente já tem um manifesto, só que lá de 2017. A gente vai atualizar o manifesto e eu quero colocar essa ideia nele aqui. Quando fala aqui, ó, como você quer que ele se sinta ao entrar no seu negócio. E também você fala qual é a experiência que ele vai ter com o seu produto. Físico, digital. Na minha cabeça, hoje em dia, a empresa e o produto, ele já não é mais físico nem digital. Ele é um pouco dos dois. O teu produto e tua empresa começa no digital e termina no físico. Eu acho que não tem que ter mais essa distinção. Ou seja, você vai vender papel de parede, por exemplo, que é... Quase toda semana aparecem empreendedores para a gente mentorar aqui, falando, olha, eu estou abrindo uma empresa de papel de parede, eu preciso de organização, o que o portal impressor recomenda. E papel de parede é extremamente físico, né? Um rolinho de adesivo, um rolinho de papel instalado na parede da sua casa. Só que o cliente que compra aquilo, ele vai antes no Mercado Livre, ou na internet, ou num site, pesquisa estampa, pesquisa tendência, pesquisa um monte de coisa. Ele viaja no mundo digital para depois escolher o produto e mandar receber em casa. Ou então, se ele vai tirar na empresa, hoje, infelizmente a pandemia tira a experiência do contato físico, mas assim que a gente puder, muito em breve, aí, mais uns 200, 300 dias, aí, o cálculo que a gente atinja a imunidade de rebanho e a gente possa visitar empresas de novo, o cliente, quando chega dentro da sua empresa, vai no seu showroom, ele já te achou na internet, ele já te achou no Google Meu Negócio, viu o teu site, viu o Instagram. Então, para mim, não existe mais o meu produto é digital ou físico, a minha empresa é digital ou física. É tudo junto, numa escala, numa trilha, onde começa num digital e termina num físico. Você acha hoje que é tudo junto ou não? Dá pra gente separar o que é aí? Como é que você pensa essa relação entre onde começa o digital e onde começa o físico? Cara, eu também concordo com você, até apelido isso é um processo, né, se você for olhar, é um processo que eu chamo de offline, entendeu? O cara começa no online e ele acaba depois chegando, né, no offline. É exatamente isso aí. E o que eu percebo? Os dois lugares têm que estar muito bem ambientados. Uma das coisas que, às vezes, que eu falo, que me dá muita dó, por exemplo, às vezes, quando eu ia mais, agora não tenho feito tanto isso, mas antes da pandemia, eu gostava sempre de ver as lojas para poder ver como é que estava essa transição, porque o Philip Kotler, ele fez uma profecia muito interessante. Ele fala que o online não vai aniquilar o offline, eles precisam coexistir. Se você for trazer, tem até uma música tosca muito que fala, eu nunca vi mulher voando, nunca vi pessoas voando por aí. Então, tipo, para alguém poder ter uma experiência em algum lugar, eu ainda preciso estar aqui, sentado, ter alguma coisa. Para você poder ter alguma coisa instagramável no seu negócio, entendeu? Ainda precisa ter coisas físicas. O ser humano ainda precisa estar numa dimensão onde ele precisa pisar em alguma coisa. Então, tipo, as experiências que repercutem dentro, que seja do TikTok, que seja do Kawaii, será que aplicativo que você está falando, de qualquer rede que você está falando, ainda precisa acontecer. As pessoas dançando ali, ainda precisa estar pisado na terra e ter um cenário atrás. Então, a gente percebe que os dois vão coexistir, né? O online e o offline. Agora, baseado na pergunta, essa questão das impressões que a pessoa vai ter, isso é uma pontinha de branding, na verdade, sabe? Você trabalhar, porque marketing é como você se mostra para o seu cliente. Branding é como você se organiza para ser percebido pelo seu cliente. Lembrando que, na tua situação de tanta tecnologia, nós somos percebidos com uma velocidade excomunal, sem precedente nesse planeta azul, tá? Nunca fomos percebidos. O cliente sabe mais de você do que você, muito rápido. Você mesmo sabe de você, né? Muito rápido. Agora, nós também temos a oportunidade de perceber muito rápido, desde que você aprenda a dominar as ferramentas corretas. Agora, é muito mais fácil ele nos perceber rapidamente, entendeu? Do que a gente percebê-lo. Tem uma frase que eu ouvi alguém falando assim para trás que eu concordei com ela. Alguém falou assim, cara, os meus heróis morriam de overdose, né? Os heróis de hoje morrem de overexposição. E isso vale para os negócios. Os negócios hoje em dia, eles morrem de overexposição. Quando coloca a lanterna em cima, se tem teto de vidro, quebra. E a sujeira a pessoa não aguentar a ofuscação da luz. Então, tipo, tem que realmente entender, tanto na preparação do online quanto do offline. O online atrai
O online atrai. Então, a experiência do online também precisa ser legal. Porque, por exemplo, nesse tempo de gente apressado, se o cara passou na frente da tua loja de roupa, ou de roupa não, eu estou falando para pessoas que trabalham com impressão, passou em frente ali, viu que você acabou de fazer uma promoção legal, alguma coisa interessante que vai rolar para o Dia dos Pais, uma aplicação legal que você vai fazer e tal. Se a pessoa viu, olhou o nome do teu negócio ali, buscou, sei lá, cara, suponho que ela esteja com o Twitter aberto aqui na mão, ela buscou você no Twitter e não achou, já começou ruim. Mas se ela te procurou no Instagram e não te achou, porque, tipo, a pessoa não quer saber se você está no Google, ou se você está em que lugar, ou qualquer tipo de coisa. Isso é o que a gente chama de marketing omnichannel, né? Com que lugar você está, quais são os canais que você está, nesse sentido aí. Então, tipo, a gente precisa entender como é que a gente pode fazer para encontrar o cliente da gente e ele nos encontrar. Então, não adianta só você buscar uma agência que vai encher o seu Instagram de posts e mais posts e mais posts. Não, ele vai chegar lá e vai querer algum tipo de interação. Por que você não faz, pelo menos, review do que você faz? Por que você não mostra pessoas felizes com o que você entrega? Isso aí você começa, beleza. Cara, gente, essa questão da prova social, enquanto existir gente na face da Terra, enquanto existir gente nesse planeta, prova social vai continuar valendo, tá? Vai continuar valendo. Sabe por quê? Daniel Kahneman, no livro dele, Rápido e Devagar, ele falou uma parada que é muito interessante. O ser humano tem, acho que 3 vezes mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, tipo assim, um depoimento, o que ele faz? Ele derruba as objeções. Se ela conseguiu, eu também consigo. Se foi legal para ela, pode ser legal para mim. Entendeu? Então, a gente precisa entender. Então, assim, você compõe o seu cenário aqui no digital. Isso vai gerar o interesse da pessoa de te buscar lá. Agora, se o cara chega no Google, vai te procurar, o cara não tem Google Meu Negócio, então o cara vai saber como é que vai te avaliar. Eu, quando eu viajo, por exemplo, não tenha dúvida. Eu não vou em restaurante que não tem avaliação boa no Google Meu Negócio, cara. Não vou. Eu vou buscar os comentários da galera mesmo. Vou mesmo. Porque o comentário conta a história do lugar, né? Total, se você não está contando sua história, os comentários vão contar. Total, velho. Total. Entendeu? Então é importante a gente saber isso aí. Cara, a galera às vezes pensa, bicho, que precisa investir, cara. Precisa investir. Nós estamos vendo uma transição tecnológica brutal. Uma transição de storytelling brutal. Uma transição de zona. De zona de influência. Cara, exatamente, totalmente forçado, exatamente. Então não adianta, cara, para poder fazer a transição, você precisa investir para você poder aprender com mentores. Não existe a possibilidade de alguém crescer enquanto negócio sem mentores. Diga-me quem são seus mentores, que eu diria quem tu é. E a vida é assim, velho. Você é mentorado por alguém, mas você já mentora outra pessoa, faz parte do pacote. Se você for olhar desde a idade antiga, os mentores existem desde a parte mais remota do conhecimento. Já existem mentores. Agora, a experiência, voltando para o assunto, para não perder o fio da meada, que eu não gosto de fazer isso, a experiência do presencial, entendeu? Ela tem que ser a continuidade da história que você estava contando no online. Porque acontece muita gente, blogueirinho, bonitinho no online, mas a experiência no presencial é simplesmente horrible, terrível. Entendeu? Então, e tem que ter autenticidade, né, Tertuliano? O digital e o online tem que falar a mesma linha, a mesma frequência, porque quando ele chega no físico e vê que a experiência foi diferente do digital, provavelmente nem fecha a compra, né? Tem que estar tudo muito conectado. Total. Então, as pessoas pecam muito nisso aí, cara. Às vezes, se você tem colaborador, vou falar uma parada assim, dura pra galera assim, mas é uma realidade. Dá no couro. Se você tem colaborador, pessoas que trabalham contigo, cara, é o seguinte, você tem que entender que o lugar de trabalho é lugar de trabalho, velho. Lugar de trabalho é lugar de trabalho. Não adianta você contratar por pena, não adianta você manter um colaborador por pena, por peninha dele. Ai, meu Deus, ele tem família. Então, cara, são 2 mundos completamente diferentes. Não estou dizendo que você tem que ser cruel com ninguém, não. Porque se você for cruel, significa que seu mindset está terrível, está pobre, está totalmente tóxico. Pior ainda. É pior ainda. Agora você tem que realmente, cara... É uma coisa que eu sempre falo. Funcionário, empregado ou colaborador nunca tem culpa. A culpa, para mim, é sempre do time de gestão. A culpa, para mim, é sempre do estratégico. Então, cara, melhore o seu estratégico, melhore a sua mentalidade, entendeu? Para você poder conseguir fazer com que o seu colaborador entenda a sua missão, entenda o que você quer. Saiba o que o seu cliente quer. Se o seu vendedor, se o seu atendente não sabe o que é que o seu cliente quer de verdade, ele não vai conseguir ser a pessoa ideal para poder realmente conectar a sua marca com aquela pessoa. Não adianta, velho. Não adianta. Se não tem brilho nos olhos, velho. A gente tava falando disso até um pouco antes da live. A gente passou já tarde praticamente
discutindo toda essa parte do manifesto do impressor, enfim, a gente trabalhou muito nessa ideia. E uma coisa que você falou está muito conectado com isso. Muitos empreendedores do nosso ramo são operadores, né? São pessoas que gostam de imprimir, gostam de instalar, e ele se envolve tanto no dia a dia da produção que ele esquece de gerir, ele esquece de administrar o negócio, esquece de pensar em inovação, e aí isso casa com isso que você está falando. O sujeito ele não transmite para o cliente qual é pro colaborador, qual é o propósito dele, por que aquela empresa existe, quais são os objetivos daquela empresa a curto, médio, longo prazo, e aí você não envolve pessoas. Você estava contando uma história aí parece que teve um incêndio no fim de semana, nenhum colaborador apareceu numa empresa, justamente porque não está ninguém envolvido com a história da empresa, né? Você tem uma história, tem um propósito, é parte fundamental de você querer começar um marketing. Se você não tem história, se você não tem propósito, se você não tem como transmitir isso para a sua equipe, nem começa o marketing, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa parte de propósito e essa transmissão, esse envolvimento de primeiro colocar a sua equipe dentro do propósito para depois você conseguir passar isso à frente para o seu cliente? Dá uma pincelada disso aí para a galera, para eles começarem a pensar sobre essa parte de propósito aí. Cara, vamos começar quebrando um mito, quebrando uma objeção que eu acho... É outra coisa que me entristece muito no mercado. Cultura empresarial. Todo mundo pensa que cultura empresarial é coisa de multinacional, é coisa de empresa muito gigante e tal. Como seria legal se a pessoa entendesse que cultura empresarial é basicamente o jeitão de ser do empreendedor? A gente tinha que começar a traduzir cultura mais como esse jeitão de ser, cara. Cultura, ela transmite o coração da pessoa. Então, para mim, cara, o propósito, na verdade, o que acontece? Você tem um propósito forte de onde você quer chegar com aquele negócio e você simplesmente planta esse propósito dentro da cultura. O propósito, para mim, é uma das matérias-primas da criação de uma cultura empresarial. Entendeu? Então, o que acontece? Gente, a cultura é aquela coisa que diz o passo a passo de todo mundo, inclusive, principalmente do colaborador, desde o momento que você abre ali a porta do negócio, ou como é que seja. Você está entendendo? Então, tipo, para mim, a cultura, ela vai do estratégico, tático, operacional. A cultura é o passo a passo ali. Então, se a pessoa não consegue, se a sua empresa não tem mantra, se a empresa não tem alguns mandamentos básicos, por exemplo, de funcionamento, não vai, cara. Tem que ter o nome. O cara trabalha na sua empresa, acha o nome para essa galera, faça ser divertido. Coisa simples, cara. Coisa simples que você vai fazer. Conecta essas coisas divertidas que você pode criar com os objetivos que você tem com o seu negócio. Não precisa ser um negócio grande para poder trabalhar a cultura empresarial, para você poder ter as pessoas que estão no seu negócio ter uma vibe, sabe? Ter uma vibe. É como se fosse... Quando você tem uma cultura, você atrai para o seu negócio as pessoas que são mais ou menos parecidas. São mais ou menos do teu estilo. Se a cultura te representa, se a cultura representa o teu mindset, a sua mentalidade em movimento, é mais fácil. É mais fácil. Agora, eu tenho um amigo meu que acho que estava na live agora há pouco, que é mentorado meu também, né? A gente criou um método para ele, que ele era contador, contando rapidinho a história do cara, né? O cara era contador, 15 anos de contabilidade, né? E ele começou a perceber que tinha um momento que ele era mais psicólogo dos clientes do que contador, né? Porque geralmente empreendedor só procura o contador, né? Quando o negócio tá lascado mesmo. Quando já deu merda, na desgraça. Ele procura o contador. Aí chega lá, tipo aquela nuvem escura e arromba o dia do contador, né? Ou seja, joga todas as suas pitangas ali para cima do contador. E aí ele foi começando a estudar para poder até se defender e ter mais energia para poder dar conta de lidar com a clientela, que não é fácil a vida de contador, né? E ele começou a interagir com o estudo de psicanálise, estudou, fez esse parada de coaching, foi para os Estados Unidos estudar com o Tim Gary, com a galera massa lá que trabalha essa questão de entender. E aí, eu trocando ideia com ele da mentoria, eu mostrei para ele uma pesquisa daquela pesquisa de causa-morte do Sebrae, né? Que o Sebrae fala que as empresas do Brasil quebram rápido por causa de 3 fatores, né? Falta de planejamento, falta de gestão e falta de desenvolvimento pessoal do próprio gestor. Então, ele trouxe essa parada e o método dele, a gente fala sobre o catalisador de resultado. Ele fala que o empresário ele precisa ter um catalisador instalado nele. Ele precisa ser o catalisador do que entra e do que sai. O que o catalisador faz no carro? Ele filtra o combustível, filtra para o carro poder ter um desenvolvimento melhor. É do mesmo jeito. Se o empreendedor não... Achei muito legal o que a gente criou. Porque se o empreendedor não for o catalisador, se o empreendedor não for o cara que filtra o que fica e o que sai de dentro do negócio, qual a energia que vai ter no negócio, não adianta ele querer exigir dos funcionários.
Aí é o turnover, que não acaba nunca. Entra funcionário, sai funcionário, entra funcionário, sai funcionário. Durante um ano passa 30 pessoas. Nessa brincadeira é dinheiro que ele gasta, porque a cada um que ele tem que demitir é ativos do negócio que vai embora, é história do negócio que vai embora. Entendeu? Então, cara, tem que ter uma cultura, tem que buscar saber. Para mim, empreendedor tem que começar a estudar. Porque no Brasil, se a gente for olhar como é que as pessoas começaram a empreender no Brasil, nas famílias mais tradicionais, o que ia para o comércio era geralmente mais burro, né? O que não tinha condição de virar médico, não virava advogado, não fazia nada. Então, vou abrir uma portinha e vou começar a vender alguma coisa. Vai vender alguma coisa. A gente precisa mudar esse cenário, já mudou faz tempo. Você tem que saber de que lado que você está. Você é o vilão da economia ou você é o guardião da economia? Ou você, tipo assim, é o cara que é o herói da economia ou você é o vilão da economia? De qual lado você está? De qual jogo você está jogando? Porque quando o seu negócio fecha, todo mundo sofre, cara. O país sofre. Se você tem 10 funcionários no seu negócio, está fluindo, do nada, por vacilo seu, por questão de mentalidade que não evoluiu, entendeu? Que não buscou entender, buscar coisas novas, o país inteiro toma prejuízo, entendeu? Tu é um desertor nesse sentido, que você abandonou a causa. Agora, quando você faz o negócio crescer e gerar mais empregos e melhorar a situação desse país da gente, trabalhar com honestidade, ampliar teu negócio, cara, fique milionário. Eu quero que você fique multi-tri, sei lá o que mais de milionário que você tenha. É mais pessoas que vai trabalhar, é mais família que vai ser atendida e pague bem seus funcionários de preferência. Porque se você não paga bem, você tem um monte de inimigo dentro do teu negócio. Que é outra coisa que as pessoas precisam entender. Ah, não, mas eu tenho que pagar bem, porque senão eu não vou... Cara, lucratividade às custas do sangue de funcionário nunca vai fazer teu negócio crescer. Porque é o cara que vai ver teu negócio pegar fogo e ele não vai te ligar para você poder vir apagar, ele vai deixar pegar fogo. Você tá entendendo? Então, são as sacadas aqui, cara. Não é para bater em ninguém ao mesmo tempo de abater, né? É um sapinho de luva, digamos assim, né? E essa parte de cultura tem uma coisa interessante. Só completando aqui, o Elvio tá no YouTube. Elvio Costa, ele tá dizendo aqui que muitas empresas se ferram quando contratam por pena. E se o gestor não tiver propósito, a empresa está em decadência. E essa parte de cultura empresarial, de propósito, ela, na minha visão, ela vai muito além de simplesmente você fazer um exercício de qual é o seu propósito, ou fazer aquele exercício do círculo dourado, que tem no portal o impressor lá, como descobrir o seu círculo dourado, enfim. Tem também The Gold Cycle, tem também no portal impressor a modelagem de negócio, para você poder fazer isso gratuito, tá? Mas enfim, eu quero ir além dessas ferramentas que te ajudam a pensar em propósito, que é o seguinte, cultura empresarial, ela tá em você ter um propósito, em você trabalhar com pessoas que se identifiquem com uma causa, em você envolver essas pessoas numa causa, seja você contando qual é a história da empresa, quais são os objetivos, e você fazer aquela pessoa, quando ela entra na empresa, colocar um fardamento legal, um uniforme, ter procedimentos, ter regras, fazer a pessoa se envolver nisso. Muitas empresas envolvem o colaborador de tal forma no seu dia a dia que ele acaba parecendo que quando ele está fora do emprego ele continua lá. O exemplo disso, eu dou um exemplo bem clássico. Minha esposa é funcionária do Banco do Brasil e às vezes a gente está no supermercado e tudo mais, ela encontra um colega de trabalho, eles começam a falar de banco e você vê os colegas, as pessoas assim, brilhando o olho, porque o Banco do Brasil envolve os funcionários numa cultura, uma coisa tão gigantesca assim, que você sabe de cara que o cara tá lá, que o cara trabalha lá. E ele presenteia, ele coloca o cara dentro de uma cultura que faz ele pensar diferente. E aí eu vou trazer para uma coisa pessoal também. Isso liga com uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Não sei se quem está ao vivo aqui conhece ou não, mas eu também dou aula de karatê, eu também empreendo com arte marcial. Eu sou faixa preta de karatê e muitos alunos que começam a aula comigo, eles chegam e falam, mas professor, tem que ter kimono, né? Aquela roupinha branca tradicional do karatê, tem que ter kimono, não é só exercício, eu não posso vir de short, de tênis. E aí eu falo, você pode fazer isso. Né? É chute, é soco, você pode fazer isso com qualquer roupa. Só que quando você bota o kimono, a sua cabeça ela dá um giro. Você está informando para o seu corpo, a partir de agora, na próxima 1 hora, você vai esquecer dos seus problemas, você vai esquecer do que você tem para fazer, da sua escola, do seu trabalho, de tudo, e você só vai se concentrar em chute e soco, e mais nada. Então, essa coisa de você vestir o kimono,
que aparentemente não tem utilidade nenhuma, porque você vai poder chutar e socar com qualquer roupa, ela te dá uma chave na cabeça, e que é justamente a cultura do karatê. Então essa cultura também tem que ir para a empresa. A partir do momento que o cara veste o fardamento, veste o uniforme e entra na empresa, ele tem que desligar tudo e se envolver nessa cultura. E aí, quando você consegue colocar os seus funcionários, a sua empresa, dentro de uma cultura empresarial, é o momento que você começa a conseguir colocar isso no seu cliente. Por isso que quem compra um iPhone normalmente tira o adesivinho lá da Apple e cola no carro, né? É justamente essa cultura que vai para o cliente. É muito difícil, Tertuliano, conseguir transportar essa cultura para o cliente, na tua opinião? Que para o funcionário, para muita gente é difícil, para o cliente deve ser pior ainda, ou não? Cara, na verdade, não é difícil, cara. Não é difícil. Sabe o que é o problema? A gente precisa fazer um change, fazer uma mudança na mentalidade, cara. Não é tipo assim, não é uma mudança de mentalidade da gente, relacionada ao cliente, né? Sabe o que acontece? Quando a gente... Cara, essa parada das vendas é muito interessante. Quando tem humanização no processo, nós estamos vendo a era da humanização das marcas, tá? As marcas hoje em dia se comportam como pessoas, como ser humano que está no meio da rua. Cumprimenta, que pede desculpa, né? A Magalu, por exemplo, tem dia que o robozinho, nossa, a Magalu, a Lu tá bolada hoje, tá? Então é melhor não mexer. Tipo assim, a Lu tá naqueles dias, você vê? É um negócio que transmite emoções para as pessoas. Então o que acontece? Não é difícil. Para isso, você precisa parar de ver o seu cliente como alguém que você tá querendo fuzilar ele. Te peguei, entendeu? Captei. Não é isso. Vou tirar o máximo de dinheiro de você. Cara, não é isso. Tem que mudar a mentalidade, velho. Entra com essa mentalidade mais recorrente, velho. Entra na mentalidade, cara. Tatua isso aqui, velho. Nas minhas lives eu gosto muito de falar sobre tatuagem. Tatua isso. Cara, é aquela coisa. Se você sabe o que seu cliente precisa de verdade, entendeu? Se você entende quais são as tretas, beleza, ele tá aqui, o que ele precisa tá aqui. Seu negócio tem que caber nesse espaço, tá? Seu negócio tem que caber nesse espaço. Porque é aqui que estão os problemas que você vai resolver para ele. Foca em resolver os problemas dele primeiro, cara. Transforme a vida desse cara e faça ele te pagar com amor. Faça ele te pagar com vontade de pagar. Faça ele te pagar com vontade. Você tá entendendo? Então, tipo, isso aí que as pessoas têm que lembrar. Quando você faz isso, cara, o cliente se sente tocado. Lembra lá do 7 Pecados Capitais, cara? Trabalha essa parada aí, entendeu? Trabalha essa parada. Como é que você mexe com a gula dele? Como é que você mexe com a ganância? Entendeu? Como é que você mexe com a criança interior daquele cara, fazer ele se sentir bem, velho? Fazer ele se sentir bem. Qual tipo de over delivery que você está fazendo? Entendeu? Qual o produto que você... É aquela coisa que eu falo para as pessoas. Às vezes tem cliente que você simplesmente entregar 20 reais, 10 reais, 20 reais para ele a mais a cada compra, por exemplo, não em desconto besta, gente. Não em desconto besta. Em algo que ele vê que tem significado para ele. Sabe? É algo que vê que ele tem significado para ele. E aí você vai fazendo esse processo de cativar mesmo, cara. Aí você vai ver, velho, vai começar a indicar para você. Tem um livro de um cara chamado Jonas Berger, né? Hoje a frase do momento já não é mais como as coisas pegam, é como as coisas se espalham. Mas se você não entende por que e como as coisas pegam, dificilmente você vai conseguir entrar na vibe de por que a coisa espalha, tá? Mas no Brasil as pessoas não entenderam ainda nem como as coisas pegam, a maioria das empresas. Então, como é que as coisas pegam? Gente, a gente tem que entender o que o nosso cliente quer, de verdade. Não é só mapa de persona, não, é mais profundo que isso. Entendeu? O que faz as coisas pegarem, velho? O que o seu cliente de fato... Se você pegar, por exemplo, milhas que as pessoas juntam, por exemplo, tem pesquisa por aí que eu vi um dia na internet que parece que eu acho que só 37% das pessoas usam de fato as milhas que acumulam. Mas por que a pessoa se mata para poder acumular milha? Será que é a milha? Não. Eles querem saber do cartão Black Gold, será das contas, que vai permitir que lá no aeroporto ele passe tirando onda na sua cara com a mala dele. Simplesmente embarcar 2 minutos antes que você. Vocês vão voar no mesmo avião. Às vezes a sua poltrona é até melhor do que a dele. Mas ele quer... A comida é a mesma. A sensação que ele quer é de passar com a mala na tua frente. Então eu aproveito para dar mais uma. Uma coisa que você precisa entender. O cliente não está nem aí para você. O cliente não está nem aí para o seu produto. Está nem aí para o seu produto. Sabe para que ele está aí mesmo? Ele quer resolver a treta dele. É a sensação que ele vai ter. É aquela coisa. Se você vai viajar, por exemplo, sei lá, se você vai para Barcelona, adoro Barcelona. Então, se você vai para Barcelona,
O cliente não quer, assim, eu não quero saber qual veículo que eu vou usar para ir para Barcelona, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Sei lá, de ônibus não tem como que eu vou atravessar o oceano de ônibus, mas sei lá, eu não sei se eu vou de navio ou de que eu vou. Eu quero saber o que eu vou curtir em Barcelona, andar nas Ramblas, ir na Sagrada Família, entendeu? Passa, ver o pôr do sol lá no Parque Güell. É isso que eu quero saber de Pegar lá é o de Barcelona. menos, ele quer estar lá. Cara. Exatamente. Então você tem que entender o seguinte: o que é que você consegue. Às vezes as pessoas não conseguem. Cara, qual a experiência que o seu produto proporciona na vida das pessoas? Faça essa pergunta hoje para 10 empreendedores, você vai ver. 9 não vão saber te responder com detalhes. Ou se responder, vai responder de forma técnica. E os benefícios que o seu produto entrega? Folhinha riscada no meio, técnica aí, ó, de graça para a gente. Pega uma folha, risca no meio. De um lado você coloca todas as características técnicas que o seu produto entrega. Do outro, você converte todas elas em benefícios. Todas elas em benefícios palpáveis, porque o benefício ele é visual, é um cineminha na cabeça da pessoa. A pessoa se vê lá na casa dele utilizando isso aqui. Só isso já é uma dica maravilhosa para o cara poder fazer esse processo de transição. Você tem um projeto aí muito bacana, que é a máquina de venda saindo, né, tá no gatilho aí, enfim. Eu quero que você conte um pouquinho dos seus projetos para a galera, que o pessoal conheça um pouco do seu trabalho. Né? Eu falei no início e volto a falar de novo com o maior prazer. Eu gosto de chamar os meus mentores para a live também. O Tertuliano é um mentor do Portal Impressor. Toda a parte dessa transformação de marketing que você está vendo é muito apoiado no trabalho do Tertuliano. Então, é sempre um prazer trazer as pessoas que contribuem também para que o portal cresça e apareça para vocês e traga todo esse conteúdo. Então, conta um pouquinho aí, Tertuliano, do que você está fazendo, desse evento da máquina de vendas. Enfim, conta um pouquinho do teu propósito também, enquanto empreendedor, o que é que você faz, porque esse trabalho de marketing que o Tertuliano... Eu vou falar agora, eu vou dar prova social aqui, tá, Tertuliano? Depois você pega essa prova social e usa onde você quiser. Quando a gente foi atrás de... vamos dar um upgrade no marketing aqui, tanto que a gente tem... Hoje, uma das pessoas da nossa equipe é uma estudante de marketing também, então a gente está muito focado em trazer isso, mas a gente queria trazer marketing de verdade, a gente não queria trazer aquele negócio oba-oba, fogos de artifício, vender por vender. Então, a visão de marketing, o trabalho que o Tertuliano faz é muito diferente. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você está fazendo com a galera aí, para eles conhecerem um pouco mais você e diga suas redes, diga contato, enfim, fica à vontade. Cara, que legal. É sempre bom ter essa oportunidade de falar sobre os projetos. Então, nós tínhamos uma imersão chamada Marketing 4.0 na prática. E aí a gente fez, eu acho que mais de 25 edições dessa imersão, inclusive você teve a oportunidade de participar dessa. E aí, cara, a gente resolveu trazer isso para o digital, né, cara? Aquela imersão que a gente fazia presencial, entendeu? Aqui em Caruaru, né? E dessa imersão a gente tinha uma mentoria também que a gente fez com empresários aqui da região, né? Que era o Modelagem 4.0. E aí o que acontece? Hoje a gente está voltando a fazer esse trabalho. A gente está voltando a fazer esse trabalho agora, só que no digital, né, com uma imersão muito interessante chamado Mapa do Posicionamento Digital. É uma imersão de 6 horas de conteúdo, pancadaria mesmo, entendeu? O Adriano sabe que atividade prática, que é uma parada de atividades práticas mesmo, para você poder colocar e entender de fato exatamente como se posicionar no mercado. Esse é a nossa imersão. E na sequência da imersão, cara, a gente estava trazendo uma parada da máquina de venda, que é uma parada muito interessante para empreendedores que querem crescer de verdade nesses dias, que é uma mentoria de 6 meses, onde a gente junta branding, toda essa parte de posicionamento, marketing e tudo mais, com a parte de tráfego pago, entendeu? Com a parte de tráfego pago. Então, tipo, a gente tem lá, nessa imersão, nós temos uma vez por mês, a gente tem um evento de planejamento de conteúdo, que a gente chama de leve de sacadas, onde você vai no evento de 6 horas e planeja os 30 dias de conteúdo do seu negócio, e depois a gente aplica tudo isso através do tráfego pago, onde a gente tem um encontro por semana, entendeu? Para você poder fazer junto conosco suas campanhas. Quando entra na mentoria, a gente faz um onboard para configurar tudo, Google Meu Negócio, todo esse passo a passo, e segue aí nesses 6 meses, que é para as pessoas poderem começar de fato a ter resultado. Como eu já falei para você uma vez, Adriano, eu acho que os pequenos e médios, principalmente os pequenos empreendedores, não é tão fácil para eles contratar alguém para poder fazer tráfego pago para eles. Porque quando você junta o valor que você vai pagar para poder ter um gestor mediano, nem estou falando de um gestor de tráfego bom, mais os investimentos que você tem que fazer para poder realmente impulsionar, fica caro. Então é melhor você aprender ou ter alguém da família que aprenda. Então, no caso da gente vai te acompanhando, pegando com a mão
junto com você e você fazendo. Não é consultoria que eu faço para você, é mentoria, porque eu acredito que o conhecimento fica na empresa. Eu não sou dos mais fãs de consultoria, apesar que ela tem sua importância, mas não sou dos mais fãs, porque na maioria das vezes a consultoria leva a parte mais importante, que é a inteligência que os problemas deixam dentro de um negócio. Já a mentoria é um pouco diferente, a mentoria é você fazendo. O mentor te dá o passo a passo para você fazer, praticar. Tá entendendo? Então, para mim, essa é a diferença. Eu também fiz essa migração, viu, Tertuliano? Só para compartilhar dessa tua visão, eu raramente faço consultoria hoje, eu tenho feito muita mentoria. E os últimos mentorados que eu tenho recebido é para a gente fazer justamente a organização do negócio que está começando, ou de um novo produto. E aí é abrir a planilha, abrir a ferramenta da modelagem de negócio e falar, olha, fulano, o que você acha disso? Tá, isso. E pronto, tá aqui o resultado. Você viu? Você não sabia quais eram as perguntas, mas você sabia quais são as respostas. Então, muitas vezes o mentor ele é mais especializado em fazer as perguntas certas para que você dê as respostas que você não sabia que tinha, né? Exatamente. E aí, cara, durante a mentoria a gente vai fazer esse processo de formação. Então, basicamente, a gente tem aí, são 4 encontros de tráfego, né? Ou seja, uma campanha por semana que a gente chama. Na sexta-feira, geralmente, a pessoa vai planejar a campanha dele junto com a gente para poder ele curtir o final de semana. E na segunda-feira, as campanhas começam a rodar no tráfego pago, captando lead, fazendo o negócio acontecer e gerar resultados, né? A gente tem um encontro de leve de sacada por mês, onde a gente planeja todo o conteúdo, entendeu? E a gente tem, pelo menos, já são 5 encontros aí. E a gente tem, pelo menos, um encontro de formação mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto dessa parte de formação, entendeu? De formação da mentalidade do empreendedor, na parte de planejamento, de gestão, né? Dessa parte de desenvolvimento mesmo, né? Do empreendedor. Então, quem tiver interessado, pode me seguir no Instagram, manda um oi para mim. Cara, estou interessado na máquina de venda. Coloca lá. Quero saber mais sobre a máquina de venda ou sobre a imersão, que a gente fala com você e dá o top aí, ó. É verdade. Mentoria de mentira é muito fácil, né? Você faz um cronograma lá, entrega pra galera e pronto. O negócio é você cobrar, você ver resultado, você fazer justamente um termo que eu acho que você não falou, que é o retorno sobre transformação. Você fala muito disso, né? Não adianta a gente montar um negócio, isso é para qualquer negócio. Se o que você está fazendo não vai transformar aquele momento do cliente, aquele dia, aquele espaço, o que quer que ele seja, é melhor você não empreender. Mas se você não faz nada para transformar as pessoas, é melhor você não fazer nada mesmo. Né? Vai, sei lá, vai. Eu não consigo entender, Tertuliano, onde alguém pode fazer alguma coisa que não transforme alguém. Eu não consigo entender. Ó, a Artigo Verde está dizendo aí que a gente também já deu muito apoio para ela aí, a gente está sempre catucando todo mundo para sair da sua zona de conforto e empreender com amor, com paixão. Por curiosidade, a Artigo Verde fez cada produto novo agora. Depois, quem puder dar uma olhada no Instagram lá, cada foto bonita, tudo trabalho seu e meu que a gente está catucando eles lá. E deu um apoio para auxiliar eles a fazer rótulo, enfim, ficou bem bacana. Cara, que massa. Muito grato, Adriano, por essa oportunidade. Foi fantástico, velho. Adorei. Estou acompanhando tudo aqui, velho. YouTube, Twitter, muito legal, muito bom. Bom saber que você está fazendo dever de casa, muito bem feito. Cara, se eu tivesse que deixar uma frase, né, para a galera, uma coisa que eu falo é o seguinte, cara. O marketing é um microfone que só funciona se a mensagem tocar o coração de quem escuta. Não terceirize o coração do seu negócio. Não terceirize toda a questão do marketing. Eu tenho um monte de amigos que trabalha com agência e tudo mais, e não adianta, cara, nenhuma agência vai conseguir colocar, imprimir a sua voz e a sua essência dentro do seu negócio, entendeu? Se você não tiver feito plano estratégico. Então, tipo assim, o comandante do marketing do seu negócio é você. Você precisa entender isso aí. Então, é preciso estudar, é preciso buscar, aperfeiçoar, para a gente poder chegar. E você cumprir, de fato, essa sua missão, né? De você ser um protetor da economia do Brasil, cara. Ser um defensor dessa economia. Entendeu? E não um vilão que simplesmente entrega as pontas e deixa as pessoas simplesmente ao léu. Então, essa é a minha mensagem, cara. Sejam fortes, sejam focados, faça com amor. Empreender é isso. Empreender transforma e a gente precisa sentir, né, isso na gente. Então, tudo de bom para vocês. Legal, participação muito boa. Estou feliz demais de ter participado dessa live, cara. Sensacional. E ainda coloquei uma camisa na cor da parada aqui, cara, para poder combinar. Pô, meu irmão, tá achando o quê? Se juntar o vermelho com o amarelo, dá o laranja do impressor. Total, cara. Total. Certinho. Tertuliano, um último pedido que eu lembrei aqui que você gosta muito de falar. Você é um leitor assíduo. Recomenda um livro pra galera comprar
agora para poder refletir sobre tudo que a gente falou. Eu sei que você gosta muito de recomendar, até Tertuliano tem uma biblioteca no escritório dele. Você entra no escritório dele, ele já é desconstruído, é bem diferente. Infelizmente a gente não pode visitar lá pelo momento, mas qual é a parte principal que está no centro do escritório? É uma biblioteca. E eu sei que o Tertuliano adora falar dos livros dele aí. Deixa uma última recomendação para a galera. Para a galera, para simplificar a vida de vocês, assim, de um jeito bem legal, eu quero recomendar esse livro, que chama Sistema de Estratégia Minimalista. Sistema de Estratégia Minimalista é de um brasileiro chamado Rodrigo Rocha, um cara sensacional. Só para você ter noção, o Philip Kotler, o pai do marketing, deixou um depoimento aqui na capa do livro desse cara, falando o seguinte: fiquei impressionado com a filosofia do Rodrigo Rocha. Muito interessante esse livro, Sistema de Estratégia Minimalista. São 4 S que podem tornar a sua vida mais leve e levar a sua empresa ao sucesso, tá? Muito legal esse aqui. Recomendo mesmo esse livro mais uma vez aqui. Quem quiser printar, entendeu, a tela aí, manda ver, tá? Então, recomendo pacas esse livro. É um livro fininho, muito bom, mas que tem um nível de conhecimento, um monte de exercícios práticos para você poder colocar em prática no seu negócio. Eu gosto muito dessa parada de coisas práticas, tá? Então, vale muito a pena. É algo que eu trago bastante coisa desse livro dentro da minha mentoria, então vale a pena aí pra galera, tá? Então, eu vou aproveitar e fazer então o merchan do meu. A gente está na reta final da campanha de financiamento coletivo do Guia Definitivo da Impressão Digital. Se você não conhece, catarse.me/o impressor. Dá um pulinho lá e verifica também. Tertuliano, no mais, brigadão. Abraço forte para você, abraço para todo mundo que contribuiu aqui. A live foi riquíssima, tanto nos comentários quanto no conteúdo. Prazer imenso te receber. Muito obrigado mesmo de coração. E até uma próxima oportunidade, porque a gente já conversou hoje. Isso é só uma pontinha do que a gente pode fazer junto aqui com o Portal Impressor. Valeu, Adriano. Tudo de bom, meu amigo. Felicidade, a gente se fala. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês e continue os estudos e o foco na execução, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal.